Bom, eu passava a palavra à professora doutora Mila Simões de Abreu. Como dizia a professora doutora Mila Simões de Abreu ao bocado, quem não me conhece, e eu penso que aqui deveria, desde já, alertar para que foi alterado ligeiramente o programa. A pedido da doutora Mila Simões de Abreu, a apresentação vai ser tripartida. Vamos dividir estes quartos de hora que temos por 3 pessoas e será então Mila Simões de Abreu, o Rui Tina Neto e o António Crespi a fazerem breves apresentações. Sra. Doutora, muito obrigado. Então, muito bom dia a todos. Saúde os presentes e todos aqueles que estão a nos seguir online. Eu fiz isso nos últimos 3 dias e devo dizer que gostei muito. Agradeço, portanto, e dou os parabéns à organização por ter feito, nos tempos tão difíceis, um congresso que chegou a tanta gente, calculo. Então, quando eu recebi há cerca de 1 ano e meio o convite através do mail para este congresso, eu fiquei muito entusiasmada, principalmente por causa da segunda linha, que dizia memória mais futuro. Eu sou daquelas pessoas que acredito que não pode haver futuro se não houver memória. Talvez isso seja um pouco o defeito da minha profissão. Eu sou arqueóloga e acho que a arqueologia não é uma coisa do passado, mas é sim uma coisa para os que vêm a seguir a nós. Devo-vos dizer que eu tenho a enorme felicidade de viver numa pequeníssima aldeia, sou daqueles resistentes, com cerca de 50 pessoas, talvez, aqui no Vale do Tanha, portanto, muito próximo de onde nós estamos, e não tenho internet paleolítica praticamente, e raramente tenho rede de telefone, não é? Celular, mas enfim. Mas todos os dias, quando abro a janela do meu quarto, eu vejo aquele que é a fantástica obra de todos aqueles que viveram no Douro muito antes de mim. Esse monumento prodigioso que é aquilo que nós chamamos hoje o Vale do Douro. Porque tudo isto que nós vemos é fabricado pelo homem. E então, muitas vezes, o que eu penso quando olho pela janela é: como é que isto seria? Como é que isto era antes deste incrível trabalho de talvez pelo menos centenas de anos? E quem é que vivia cá? O que é que eles faziam? Esta resposta não é uma resposta muito fácil de ser dada e, em parte, devo dizer, do ponto de vista da arqueologia, ela é devida exatamente ao trabalho da vinha, que, em parte, destruiu muito daquilo que era o que nós tínhamos no passado. Nós temos, na verdade, os arqueólogos trabalham sobre a cultura material, em sensos latos, quer dizer, não é só os caquinhos e as pedrinhas, mas também a própria paisagem. Mas ela tem de ter uma certa preservação. E então, como eu acabei de vos dizer, no Douro nós não temos isto, nós temos uma alteração profunda daquilo que era verdadeiramente a paisagem. Essa pergunta de como é que nós éramos antigamente, segue-se a outra. E quando é que isto tudo começou? Quando é que começou a vinha, verdadeiramente? Sabem que, do ponto de vista, eu gostei muito de ouvir dizer já anteriormente, o homem sempre teve uma relação com a uva, pelo menos. Há cerca de 500 mil de anos nós já encontramos em contextos arqueológicos, paleontológicos, grainhas de vinha. E muito próximo daqui, exatamente no Buraco da Pala, nós temos talvez as grainhas mais antigas que nós conhecemos em Portugal, na zona da Serra dos Braços, em Mirandelas, mas isso obviamente não quer dizer comer uvas, não quer dizer fazer vinho, não é? É um bocadinho mais complicado do que isso. Embora eu acredite que isso esteja muito próximo uma coisa da outra. Então, com um conjunto de colegas, é por isso que esta comunicação é um pouco tripartida, nós começámos a pensar sobre estas duas questões, ou seja, como é que isto era antigamente, antes da vinha, e quando é que a vinha chegou. E por mais extraordinário que vos pareça, na verdade há muito pouca investigação sobre isso. Nós ainda sabemos pouquíssimo sobre o Douro. Quando eu, há muitos anos, já passaram, andava na Universidade de Lisboa, lembro-me que, do ponto de vista da arqueologia, nem se falava atrás dos montes, não valia a pena, não havia aqui nada, não é? Isto mudou. Nós hoje sabemos que, por exemplo, grupos de Neandertal já habitavam muito próximo daqui. E sabemos que, com certeza, no Paleolítico Superior era um centro muito importante. O Vale do Coa, mas não só. Nós temos arte rupestre, tanto no Sabor até aqui ao Tua. Demonstra exatamente isso, uma ocupação importante. 1.200 rochas que são conhecidas hoje no Coa não são poucas. Portanto, muita gente provavelmente frequentou esta zona. Então, como é que nós fazemos, nós arqueólogos, a conseguir recuperar esse passado?
Até agora, a maior parte do que nós temos relacionado com esse passado antes, digamos, da região demarcada, é ligado aos romanos, aos vestígios romanos que nos foram deixados. Aqui estão, aliás, no museu existe uma fotografia deste magnífico mosaico com uma representação de Baco, com um vaso, obviamente com vinho. Sabemos que alguns dos textos clássicos nos dizem que havia vinho aqui antes, até mesmo antes dos romanos chegarem. Mas e quando é que isso aconteceu? Como é que nós podemos saber isso? Então aí vem realmente o grupo de pessoas que têm vindo a trabalhar e que têm permitido usar textos clássicos, ir à procura dessas referências, mas também ir à procura de coisas que nos aproximam dessa realidade. Por exemplo, este é uma representação de um lagar, publicada pelo Jerónimo Contador de Argote, que é anterior à época de Marcada. Portanto, é prova que existia, muito provavelmente, uma consistente viticultura também já nessa época. Mas o que ficou, e que é muito pouco considerado, e aí o apelo que eu estou aqui a fazer com os meus colegas é exatamente sobre isso, é exatamente os numerosíssimos lagares da rocha. E daqui a um bocado o meu colega Rui Tina Neto vai-vos falar um pouco mais sobre isso. Não temos muito mais, porque ainda há muito trabalho realmente a ser feito, há muito pouco investimento na arqueologia dessa época e, principalmente, nós temos ainda todos nós um pouco uma visão que é esta, a visão de um Douro assim maravilhoso, mas que é absolutamente recente. Eu, por exemplo, acho que o Douro, muito provavelmente, tinha alguns... no passado, alguns momentos que não tinha nada a ver com isto, mas talvez um bocadinho mais parecido com o Coa, como vocês veem aqui, onde a vegetação era realmente muito reduzida. Mas se formos muito para trás no tempo, eu vou-vos mostrar uma coisa, o António Crespi, que agora não está aqui, mas eu vou falar por ele, então... tem demonstrado... Então vem cá falar. Tem demonstrado que eu estou errada quando penso que o antigo... Douro seria como o Coa. Vem, António Crespi é coordenador do herbário da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes de Douro. Vem. Obrigado, desculpa lá que retire isto, mas detesto, e ainda por cima, como podem confirmar, já falo muitíssimo mal as poucas línguas que falo, e com esta máscara pior. Vou ser rápido. Ora bem, nós temos que ter em consideração isto. Douros existem dois. Isto que estão a ver aquí é o que chamamos o Paleo Douro, que é o Douro occidental, que aproximadamente no período mesiánico juntase a un outro Douro que non estaba programado, que é o Douro oriental. O Douro oriental forma parte daquilo que chamamos o Mar Miocénico, que hoxe é coñecido pela meseta de Castela León. Ese Douro desaguaba no que hoxe é a bacía do río Ebro. No período mesiánico, formase o sistema ibérico e entón aquilo fica un mar. No oligocénico. Que é o que acontece en termos de vegetación e tal? Isto é moito interesante porque este Douro é o que técnicamente chamamos un arto madro terciario. É un Douro, para utilizar un termo moito curioso, americano, en cuanto que o Douro oriental é un Douro made in China, é asiático. O que acontece nestes entre 30 e 20 millóns de anos é unha coisa maravillosa, porque, como xa digo, son dois Douros, que non teñen nada a ver un con outro, mas que intercambian flora. No período tortosiano mesiánico, por tanto, já moito recente, já estamos no Miocénico, é que acontece esta vasculación da península que faz con que finalmente ese mar miocénico, o Douro oriental, entre no Douro occidental. A paisaxe até ese momento aquí era moito semellante a algo como moito ribatexano, atravesado por un macizo brutal, o macizo esférico na diagonal. Isto facía con que este Douro fose moito irregular. Nos fundos dos vales tiñamos unha coisa maravillosa que chamamos vulgarmente laurisilvas. Laurisilvas há moitísimas. As laurisilvas durienses, que aínda están moito ben conservadas, estaban enfiadas neses vales, ata aproximadamente os 250 metros, 300 metros.
A partir de aí se desenvolvían os carballáis, eses madroterciarios, que eran carballáis americanos. Non é o carballo americano, non. É un tipo de germoplasma que ven de América e que aínda está aquí muitísimo ben presente. O carballo alvariño é un exemplo disto. Que é de aquí, o ancestral é que é americano, e vou dar cabo destes microfones. O que acontece a partir de aí, como já digo, é que existe, comezan as temperaturas a descer, aínda son moito máis altas do que eran hoxe. Existe unha mudanza en termos de humidade, pasan a entrar já estações do ano. O Douro coñece estações do ano há moito pouco tempo. E entón é que, como já digo, comeza ese proceso de transformación da vegetación e, ao mesmo tempo, os vales afúndanse máis. Comezan já o dominio do que son os carballáis. E esas formacións lauricílvicas concéntranse en pequenos fragmentos. O resultado disto é brutal. Cando as populacións humanas chegan, encontran unha paisaxe inexpugnável. No Douro non conseguen entrar. Só máis tarde, moito probablemente na idade do ferro, cando já dominan o fogo, dominan as ferramentas e tal, é que já comezan a entrar aquí no Douro. E entón já, depois, na época romana, é que já existe depois toda unha tecnología agrícola e tal, que faz con que se desenvolva toda a viticultura. Relativamente á entrada das viñas, isto é máis ou menos o que o home paleolítico e o neolítico podían ver. O Douro era para non entrar. Só se podía atravesar o Douro onde existía un afloramento de rosa. E entón isto non estaba. Mas como pode ver aquí, imposible. A viña, a historia da viña, se vou ser instantáneo, na idade de ferro nos temos dados de que estaba, non sabemos ao certo se era utilizada para facer viño, probablemente sí, porque de facto a viña curiosísimamente forma parte do que poderíamos chamar un grupo de alóctones neolíticas. Por tanto, en certo modo, é unha planta exótica que acababa por ser abandonada gradualmente. E entón acontece unha coisa curiosísima. Como estas plantas forman parte dun arábico sudánico, cando son abandonadas, aquí voltan á situación selvaxe. As flores son unisexuais, o número de frutos diminúe radicalmente, o tamaño dos frutos son mínimas, etc. E transformanse en lianas, que é o que elas son. E nos sistemas ecológicos do Douro, esta planta funciona maravillosamente ben. Se me van preguntar se existen aquí especies silvestres en Portugal, a miña opinión, que é miña, é que non. O que existen son aloctonías neolíticas. Son plantas selvagens que levan muitísimos anos. E entón, nese sentido, é moito interesante estudar isto, porque estamos a falar de genótipos, de haplótipos antigos que nos poden dar muitísima información. Mas, bon, isto tudo, non me quero estender máis. Agora o meu colega Ruitina vai falar do que poderá ser moito máis interesante. Obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por nos darem esta oportunidade de vir aqui falar sobre um trabalho tão importante como é este do levantamento dos lagarto-pestes na região de Marcada do Douro. Aquilo que nós temos feito ao longo destes anos é, acima de tudo, um trabalho de inventário com um grande objetivo, que é a construção de um corpus, o corpus dos lagarto-pestes da região de Marcada do Douro. E para começarmos com esse trabalho, nós iniciámos na MEDA, em 2015, um trabalho de inventariação que começa precisamente por juntar tudo aquilo que era, inicialmente, alguns artigos, digamos que espalhados, da bibliografia que nós tínhamos, portanto, bibliografia científica, relativa a alguns trabalhos de estudos, principalmente no nosso Conselho, sobre os lagarto-pestes. Inicialmente, nós partimos de um pequeno trabalho de inventariação de 50 lagares, que estava feito, e durante estes 5 anos
chegámos a um número bonito de cerca de 105 lagares. Muitos deles nós temos a certeza que desapareceram com sorribamentos, com arroteias, com trabalhos de agricultura, pronto, plantação de vinhas e de amendoais. Mas sabemos que em toda a região demarcada existem dezenas de lagares que é preciso inventariar, é preciso registar, é preciso transformá-los naquilo que é o maior testemunho da produção de vinho na região, ou seja, aquilo que nos associa àquilo que foi outrora portanto, uma produção mais rudimentar neste tipo de estruturas, não é? Produzidas na rocha. Eles são, no fundo, se pudermos dizer, eles são um grande testemunho. Falar de valorização dos lagares rupestres é falar também da sua importância enquanto a essência, talvez, portanto, a importância de uma estrutura que pode muito bem vir a ser, aliás, foi durante muito tempo um testemunho da presença humana na região, ou seja, se por um lado estes lagares nos mostram que havia um grupo de indivíduos que já fazia vinho e que utilizavam portanto, a rocha, não é, como meios de produção, por outro lado, eles também são um importante fator para o estudo da vinha e do vinho na nossa região. Valorizá-los tem sido este nosso trabalho, não é? Portanto, inicialmente fizemos um inventário e depois começámos a pensar qual a forma de valorizar este património. Esta é uma das estruturas que nós criámos em arqueologia experimental. É uma das estruturas que nós criámos precisamente para o sistema de prensagem do vinho, adaptado a um dos lagares. Ele funciona na perfeição. Às vezes temos a ideia que haverá estruturas mais complexas, não é? Sistemas de prensagem mais complexos. Este mostrou-se muito eficaz, revelou-se mesmo algo muito funcional e é com ele que nós temos feito alguns trabalhos de valorização deste património. Uma das formas que nós encontramos para valorizar este património é precisamente as Jornadas Europeias do Património, que se realizam sempre no último fim de semana de setembro de cada ano, e com ele nós temos tentado juntar duas coisas. Aos lagares rupestres, portanto, a toda esta cultura material, há um outro património que lhe está associado e que nós não podemos, de maneira alguma, ignorá-lo. É precisamente o património imaterial. E toda esta cultura, todo este saber, todo este conhecimento, os modos de fazer vinho, as maneiras, as formas, todo este saber do nosso povo que lhe está associado, é preciso mostrá-lo, é preciso transformá-lo talvez num excelente produto turístico. Não seremos, provavelmente, nós que iremos falar nisso agora, mas só para vos deixar uma amostra daquilo que foi o resultado das últimas Jornadas do Património, nós produzimos um vinho, não é um vinho de excelência, não é um vinho de grande referência, mas é aquilo que mais se aproxima ao vinho que era produzido à época. Portanto, nós não conseguimos, só um apontamento, nós não conseguimos dar uma datação precisa para este tipo de estruturas. Elas são balizadas entre o período romano, por exemplo, e o período moderno. Nós não podemos dizer que elas são medievais ou que elas são romanas. Não. Há evidências de que sejam de um ou do outro período, mas só para vos dizer que algumas delas nós temos conhecimento que são do século XX e foram utilizadas até há poucos anos. Portanto, balizá-las, datá-las é muito complicado. Este foi o nosso produto final. É um produto que nós queremos transformá-lo num produto turístico, no caso, num produto de enoturismo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Antes de passar à próxima apresentação, aproveito e, já que estou aqui na mesa, faço um bocadinho de publicidade ao Museu do Douro. Pego nas suas palavras, que agradeço, e, se calhar em primeira mão para muitos de vocês, este ano a Fundação Museu do Douro vai inaugurar um novo edifício que adquiriu há alguns anos, mesmo aqui em frente. Era a antiga panificadora do Peso da Régua, está em obras neste momento e o edifício vai ser o Centro de Artes de Saber Fazer do Douro. Portanto, pegando nas palavras da tradição, do saber fazer, juntando-lhe inovação, criatividade e aliando isto e pondo pessoas com uma certa idade e que podem trazer todo este saber fazer
à nossa juventude, vamos criar ali um espaço que também não é só para se perder a memória e o saber fazer, mas sim um espaço de visita obrigatório para quem nos visita e para quem cá vive. Portanto, é uma novidade boa e é um bocadinho de aproveitar a oportunidade de estarmos aqui juntos para vos dar a conhecer que dentro de 3, 4 meses vamos abrir uma área substancialmente grande, com cursos, com formação, com aprendizagem, também com postos de venda, com laboratórios do saber fazer. Penso que vai ser um projeto interessante para desenvolver aqui no nosso Douro, onde todas estas experiências têm lugar, como é evidente.